Vamos lá, gente. Terminar amanhã. Fria. Gente, a gente parou aqui. Dispositivo de Briones-Ruffini, na divisão de um polinômio pelo binômio x menos a. Ao usar o dispositivo prático de Briones-Ruffini, encontrou-se essa tabela, onde sempre aqui vai a raiz do polinômio, que é o divisor. X menos a igual a zero, x igual a a. Isso quer dizer que sua raiz, o valor de a, é menos 2. Já fica entre a, b, só a e b. Aí o que você faz? Você baixa o primeiro, é 1. Então você já chega à conclusão que Q é 1. Continua as duas. Aí vamos lá. Se eu achar o próximo agora, o exercício acaba. O que eu tenho que fazer? Multiplicar 1 vezes menos 2 dá menos 2. E somar a P. Menos 2 mais P vai ter que dar menos 4. Que é o que você vai pôr de resultado aqui. Menos 2 somado a P dá menos 4. P vai ser igual a menos 2. Então, se fosse para fazer o exercício, já acabou. Então, você poderia pôr aqui que P é menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Aí, menos por menos, mais 8. Com menos 3, 5. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Com 4, 6. R seria 6. Certo? Menos 10. Opa, desculpa. Menos 10 com 4, menos 6. Né? O A é menos 2, Q é 1, Q menos 2 e menos 6. Menos 6. Agora sim, certo. Correto? Opa, tem um aqui. Outra. Certinho? E o último dessa aula, no dispositivo de Briones-Ruffini abaixo, o valor de A mais B mais C é. Cauê? 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 Finalmente. Eu não ia permitir não, cara. Tava tentando fazer 5 minutos. É. Gente, aqui no dispositivo de Briones-Ruffini abaixo, o valor de A mais B mais C é. Como eu disse a vocês, gente, isso daqui não é uma regra, né, intitulada, universal. O cara coloca o menos 1 aqui, pode colocar o menos 1 aqui, certo? De repente tem gente que faz do lado de cá. Então são coisas que a gente vê aí do lado didático, mas ele fala dispositivo de Briones-Ruffini. Você aprende de um jeito e executa. Esse cara aqui é a nossa raiz. E aí, vai lá, multiplica e soma. Você baixou 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1 com 0, menos 1. Portanto, você já bata que o A é menos 1. Aí,
Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Com menos 3 dá menos 2. Então você já também mata que B é menos 2. Aí, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Com 3, 5. Você já mata que C é 5. Pediu para somar isso daqui. Se eu somar isso daqui, vai dar 2. Alternativa B. Certo? Isso era de uma aula de hoje. Segunda aula, que não vai dar tempo de dar tudo, mas a gente já começa a discutir. Detalhe, gente, prova de vocês vão me pedir aí, dia 2, matéria, números complexos. Forma algébrica até forma trigonométrica. Eu não vou pedir operações na forma trigonométrica, tá? Então operações na forma trigonométrica. Forma trigonométrica, achar módulo, achar o número na forma trigonométrica, operar na forma algébrica, somar, subtrair, multiplicar, dividir na forma algébrica. Tudo isso, só a última aula não. Certo? De números complexos. Então tá lá para você estudar e fazer. E polinômios fica para a próxima. Já estamos aí na quarta aula de polinômios. E aqui a mais importante, pensando assim na matéria polinômios para vestibular. É aqui que a gente realmente cobra. E você vai perceber o seguinte, não é difícil, porém, você tem que pensar que se eu não souber, eu não vou entender o que o cara está me pedindo. Tá? Então, teorema do resto. Só um lado introdutório. Você vai perceber que o teorema do resto é basicamente, ó, isso daqui é a tarefa, semana que vem eu volto nessa aula, você vai fazer da listinha de hoje. Semana que vem a gente volta nessa teoria. Teorema do resto. Aqui eu queria que você simplesmente pensasse no seguinte. Hoje você vai fazer uma pós-graduação, né, um doutorado. Qualquer coisa que você pense, no mínimo, eu penso assim, hoje um trabalho com umas 300 páginas. E de repente, se você voltar ao passado, esses caras que são doutores no passado, e a gente fala no passado bem distante, né? Lá antes de 1500, 500 anos atrás. Esses caras, com uma folha, apresentava um trabalho, um teorema novo. Essa matéria aqui não é nova. Você fala 500 anos. Tá. Nossa, muito velha. Só você voltar um pouquinho atrás, né? Geometria, tudo é de antes de Cristo. É de 2000 anos. Teorema de Pitágoras, teorema de Tales, áreas de figuras planas, toda a geometria de antes de Cristo. Isso daqui já é da era moderna, teoricamente. E aí você pode pensar assim, né? Vamos pensar até mais. Sem isso daqui, tudo isso que você está vendo, tecnologia, conseguir, né, dar uma aula à distância, seria impossível. Tá? E isso tem mais de 500 anos. Volte 30 anos atrás, se a gente tivesse que dar aula à distância, teria que ser por telefone fixo. Nem celular tinha. Isso, quem tinha poder aquisitivo, telefone fixo. Seria o auge, a aula virtual, por telefone. Caso contrário, carta. Internet nem existia. 30 anos.
Olha a evolução. E aqui, ó, teorema do resto. O resto da divisão de um polinômio p de x, qualquer um, de qualquer grau, pelo binômio do tipo ax mais b. Aqui, ó, tá liberado. Briot-Ruffini, a gente só podia ter aqui um. Aqui é qualquer polinômio do primeiro grau. Ax mais b. O resto da divisão de um polinômio p de x por ax mais b é sempre o valor numérico p de menos b sobre a. Quem que é menos b sobre a, senhores? Menos b sobre a é a raiz do polinômio. Ax mais b igual a zero. Ax igual a menos b. X igual a menos b sobre a. A raiz do polinômio do primeiro grau é o resto da divisão. Exemplo. Se eu quiser o resto dessa divisão aqui, ó. Olha lá, ó. Na altura do campeonato. Se eu pedir isso em prova, o que você pode fazer? Agora, a partir desse momento que eu te dei essa informação, você pode fazer isso de 3 maneiras cabíveis. A primeira, pouco viável. 4x³ menos 2x² mais x menos 1. Eu dividir por x menos 1. Fazer a conta de divisão e achar quem é o resto. Isso seria uma maneira, só que você teria. Qual número multiplica x para dar 4x²? 4x². Faz a conta, e me dava o resto. É uma maneira. Não há como dizer que não é uma maneira. Qual outra maneira? Acabamos de ver nessa aula anterior. Polinômio é um x menos 1. Você pode vir aqui e fazer Briot-Ruffini rapidinho, em vez de fazer um monte de conta. 4 menos 2, 1 e menos 1. Coloco a raiz aqui, a raiz é 1. Baixo 4. 4 vezes 1, 4. Com menos 2, 2. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 3 vezes 1, 3. Com menos 1, 2. E me dizer que o resto é 2. Agora, o poder que eu te dei, o resto da divisão de um polinômio, no caso este, por um binômio do primeiro grau, no caso este, é o valor numérico de p da raiz do polinômio. Divisor. Que aqui no caso é 1. E P de 1, pelo que a gente disse nas aulas, é a soma dos coeficientes. Se eu viesse aqui e só somasse 4 com menos 2, com mais 1, com menos 1, o resto é 2. Lhe garanto que se você fizer pela divisão, Briot-Ruffini está aqui feito. O teorema do resto está aqui. Agora, como eu disse, iniciando a aula, para vocês, como era fácil antigamente, né? Antigamente você podia falar assim, lógico, tem que pôr lá no padrão, normas, tudo mais. Mas imagine aqui, ó, se eu quero provar isso daqui é um teorema, uma tese, um doutorado, vamos pensar. O cara pensou assim, ó, se eu pegar P de x e dividir por ax mais b, isso vai me dar um quociente q de x e um resto. A única coisa que eu tenho que prestar muita atenção é o resto. Sabe por quê? Meu resto será o quê? Se eu estou dividindo por um polinômio do primeiro grau, o meu resto não vai poder ser um polinômio do primeiro grau. O meu resto vai ter que ser um número, um polinômio de grau 0, ou seja, um valor numérico. Lembra quando a gente iniciou
O resto tem que ter um grau inferior ao grau do divisor. Se o divisor é do primeiro grau, e aí por isso, só vale se o divisor for do primeiro grau. O valor é um valor numérico. Ah, então eu posso falar que é um valor pertencente aí aos reais ou aos complexos. Um valor 2, 3, 4, 7. Tá. A partir daí, ele só pegou a divisão euclidiana, que é datada de antes de Cristo, e disse assim: quem que é o dividendo mesmo? É o divisor vezes o quociente mais o resto, que é um valor numérico. O que eu estou propondo a vocês? Que você calcule o valor de menos b sobre a, que é a raiz desse polinômio. O que dá p de menos b sobre a? É só substituir onde tem x por menos b sobre a. Então vai dar a, que multiplica menos b sobre a mais b, vezes o quociente de menos b sobre a mais o resto, que é numérico. Então só tinha que pôr aqui, ó, menos b sobre a menos b sobre a. Olha e repare o que vai acontecer agora. Ó. A com a vai cancelar. Menos b mais b vai dar zero. E aí, o que é p de menos b sobre a? Zero, que multiplica q de menos b sobre a, mais o resto. Gente, pouco importa para mim quem que é esse ser. Porque se você vai multiplicar por zero, zero vezes esse ser vai dar zero. Isso significa que P de menos B sobre A é o meu resto. Olha aí, ó, um teorema. Isso de 500 anos. O cara podia provar aqui por doutorado em qualquer polinômio, de qualquer grau. Se o divisor for do primeiro grau, P da raiz do divisor dá o resto da divisão. Né? Por isso a gente fala, evolução, cada vez mais fica difícil. Você pensar assim, fazer uma tese, um doutorado, fazer, inventar, criar, né? Algo novo. Porque o mundo hoje está bem amplo nas questões. E aí, resto de x seria o P de 1. Substitui o x por 1, 2. E aí, D'Alembert. Isso daqui é o teorema babaca só para você pensar. É a mesma coisa que isso, só que o cara veio e completou. Você vê assim como era fácil. Por isso que a gente fala assim, começa a surgir vários nomes, né? Teorema de D'Alembert. Um polinômio P de x é divisível por ax mais b, polinômio do primeiro grau, sem somente ser P da raiz der zero. A gente acabou de falar, teorema do resto. P da raiz é o resto da divisão. Se o polinômio é divisível, é meio óbvio que o resto tem que dar zero. Então, P da raiz do nosso divisor, se der zero, pode ter certeza. P de x é divisível por ax mais b, polinômio do primeiro grau. Olha lá agora. Agora começa aquele lado que a gente fala assim, por favor, Cauê, você está aí? Sim. Ó, vigilante. Gente, agora começam os exercícios, só que na outra aula, a aula que eu der exercícios de teorema do resto, você vai perceber que sem ele você não sai do exercício.
Que aqui começa aqueles exercícios que você fala, eu faço daquele meu jeitinho devagar, quase sempre, aprendi só daquele jeito, eu me viro. Realmente, esses exercícios você consegue fazer de várias maneiras já. Você já começou a virar doutor em polinômios. Eu quero o resto da divisão desse polinômio de quinto grau por este divisor x mais 2. Shigeru, essa tarefa é para a semana que vem também? Não, essa ainda não. Só fica da anterior, tá? Isso daqui eu não vou concluir a aula hoje, não vai dar tempo. Mas aqui é mais para discutir, a aula que vem já ir mais fluente, que a aula que vem eu tenho uma só, termina essa e fica a tarefa dessa para outra semana. Gente, ó, aqui ó, vamos fazer devagar isso. O Cauê, por exemplo, que não é aluno estudioso, né, Cauê? Tem uma dificuldade. O Cauê vai falar assim, eu não quero estudar muito, não. Eu vou fazer a divisão arroz com feijão. Tá. Primeiro que, quem já pensa assim, esquece às vezes o lado fenomenal que a gente diz. Cuidado, gente. Se está incompleto, você tem que completar. Senão você vai encavalar operações. Não tem x à quarta. Não tem x. De qualquer maneira, seja método de Euclides ou Briones-Ruffini, esse zero tem que ser colocado, senão dá pau. Eu só quero o resto, então tá, eu vou fazer assim, menos x à quinta, mais 0x à quarta, mais 4x ao cubo, menos 2x quadrado, menos 0, mais 0x, menos 9, quero dividir por x mais 2. Esse é o método que eu me sinto seguro. Tá, ninguém está tirando ele de você. Qual o número que eu multiplico x para dar menos x à quinta? Menos x à quarta. Menos x à quarta vx, menos x à quinta, passo para cá, mais x à quinta. Menos 2x à quarta, jogo para cá, mais 2x à quarta. Divido, isso com isso cancela, 2x à quarta mais 4x ao cubo mais 2x quadrado mais 0x menos 9. Lembra que eu multiplico x para dar 2x à quarta? 2x ao cubo. 2x à quarta, jogo para cá, menos 2x à quarta. 4x ao cubo, jogo para cá, menos 4x ao cubo. Isso corta com isso corta com isso. Dá 2x quadrado mais 0x menos 9. Número que eu menos 2x quadrado. Menos. Desculpa. Número que eu multiplico x para dar menos 2x quadrado. Menos 2x. Menos 2x quadrado mais 2x quadrado. Menos 4x mais 4x. Isso corta com isso, 4x menos 9. Número que multiplica x para dar 4x, mais 4. 4x jogo para cá, menos 4x. 8 jogo para cá, menos 8. Isso com isso cancela, menos 17, alternativa A. Fiz o exercício. Fez. Só que se você estudasse uma aula a mais, você ia ver que você estudou Briones-Ruffini. Então aqui, ó, você podia fazer o quê? A divisão por Briones-Ruffini, preenchendo com 0, menos 1, 0, 4, menos 2, 0, menos 9. Coloca aqui a raiz, que é o número menos 2. Abaixo o primeiro, menos 1. Menos por menos, mais 2 com 0, 2. 2 vezes menos 2, menos 4 com 4, 0.
0 com menos 2 dá menos 2. Menos por menos dá mais 4, com 0, 4. E aqui, 4 vezes menos 2, menos 8, com menos 9, menos 17. O último personagem sempre é o resto. Perceba, também acertaria. Só que o que você fez aqui, olha o trabalho que você fez aqui. Você achou o quociente, que não foi a pergunta, mas se eu perguntasse o quociente seria uma maneira de fazer. Aqui, você achou o resto em uma linha, mas você também já achou o quociente, né? Grau 5 cai 1 grau, x à quarta mais 0 x ao cubo mais 0 x quadrado menos 2x mais 4. Como está aqui. Só que também ninguém te pediu isso. Você achou? Mas chegou na resposta. Agora, se você sabe o teorema do resto, só pediu o resto, não pediu quociente. Desse polinômio por esse. O resto, você ia falar para mim simplesmente numa linha e eu vou aceitar, eu vou entender que você estudou a matéria, que é P da raiz, P de menos 2. Só isso. Só que aí é lógico. Substitui lá, cuidado com o sinal. Menos 2 à quinta, mais 4 vezes menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 9. O que dá isso? Menos 32. 2 à quinta. Mais 4 vezes menos 8. Menos 32. Aqui vai dar 4 vezes menos 2, dá menos 8, menos 9. Aqui dá mais 32, menos com menos dá mais, com menos 32 cancela, menos 17. Olha aí, ó. Por isso que eu falo que aqui, nesses exercícios dessa aula, você vai começar a perceber, eu posso fazer desse jeito? Pode. Pode fazer desse? Pode. Pode fazer desse? Pode. Aguarde a próxima aula, que você vai ver que a gente começa a falar assim, por que que cai em vestibular? Porque eles começam a incluir algumas matérias nessa coisa. É só você parar e pensar, já imaginou um exercício ficar fácil e difícil ao mesmo tempo? Um exemplo. Imagine se eu pego P de x igual a x elevado a 100 menos 1. Eu quero o resto, só trocar aqui, em vez de P de x ser isso, eu ponho P de x igual a isso. Eu quero que seja divisível por x menos 1. Vai, só para facilitar mais. Um exemplo técnico que a gente diz assim. Por que que eu preciso guardar se eu posso resolver de formas diferentes? Seria viável fazer por esse método? Pergunta, vai, responde. E por quê? Seria viável fazer por esse método, esse exercício? Sim ou não? Não, porque TV completa muitas casas. Ah, qual o problema aqui? Quantos zeros estão faltando aqui, gente? Uma porrada, né? X a 99, X a 98, X a 97, uns 100 zeros, vamos por aí. Não dá 100, mas... E tem que completar, porque depois você vai ter que vir aqui e vai ver que não zera tudo, não. Aí você fala, não, não dá. O mesmo problema aqui. Sendo que, se eu estou pedindo isso, se você sabe o teorema do resto, basta calcular P da raiz. Eu até facilitei. P de 1, que é a soma dos coeficientes. Dá zero. O polinômio é divisível. Bingo. Olha o porquê. Não fica pensando em exercício que a gente vai dando para você entender a matéria.
ficar nadando na matéria, porque na hora certa eu te cobro esse teorema. E nos exercícios vestibulares brilhantes, essa matéria é cobrada. E aí quem não estudou, só estudou aqui, ó, o arroz com feijão, é só multiplicar, tá? Normal, faz alguns exercícios, mas não todos. Agora, gente, cortando o caminho, usando as ferramentas que você tem, justamente para o exercício ficar fácil, não ficar querendo provar que dá desse jeito, dá daquele jeito. Mesma coisa. Você poderia falar D'Alembert, mas não precisa guardar teorema de D'Alembert. Teorema do resto. P da raiz é o resto. Se o polinômio é divisível, o resto tem que ser zero, é meio que óbvio. Gente, o polinômio dado, faltou um m aqui, ó. Né? Que é justamente a pergunta. É divisível por x menos 1, qual o valor de m? Chigueira, eu posso dividir pelo método da chave, e aí depois lá no final vai dar uma expressão com m e ser divisível, m dá zero? Sim. Pode dividir por Briot-Ruffini, o último personagem vai ter m, porque eu vou somar com m e o m tem que ser zero. Tá? Sim. Só que a intenção aqui é outra, né? Quando eu digo a intenção, se o polinômio p de x é do terceiro grau e é divisível, se é divisível, o resto é zero. Resto é p da raiz, que é zero. Qual que é a raiz desse polinômio? 1. P de 1. Se você errar então, P de 1 é a soma dos coeficientes. 1 aqui, menos 5, mais 8, mais m, tem que dar zero. Acabou. Aqui você vai ter menos 4 mais 4, m igual a menos 4 quando eu passar para lá. Ativa aí. Olha o tamanho do exercício. Sem divisão, sem contas altas. É aí que a gente fala para vocês. Por que que é importante o entendimento de toda a matéria? Apresentei polinômios, apresentei uma maneira geral de operar polinômios. Hoje você começou a ver cortar caminhos. Briot-Ruffini, eu disse que você vai usar muito nas aulas da matéria a seguir. Essa daqui, você vai ver a genialidade que o cara faz. Se você não sabe isso, você às vezes não consegue alcançar o exercício. Aula que vem a gente vai continuar nessa matéria. Certo, gente? Sada, um abraço, faço a tarefa, envie a tarefa. Tá? Prova de vocês, fazer o mais simples possível, sabendo o elementar de números complexos lá, divisão, conjugado, multiplicação, divisão. Viu, Cauê? Cauê? Viu? Cauê, por que que quando você fala, o Gabriel é que brilha? Você tá... Como é que é? Ah, não, agora apareceu você, mas estava falando a estrela do Gabriel Vieira que estava brilhando. Falei, ai, tem coisa errada aí. Tem nada não, tinha quieto. Não, é que o microfone do Gabriel estava aberto por isso. Gente, então uma boa semana, tudo de bom para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.